Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu não vou passar conteúdo novo, eu só vou explicar para vocês, fazer uma revisão e corrigir as questões sobre o tenetismo e a Revolução de 30 em Sergipe. Então você observa que a história, ela sempre está conectada em seus níveis local, estadual, regional e mundial. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda a Revolução de 30 na história do Brasil, o que aconteceu na presidência, nós também estudamos os seus ecos aqui em Sergipe. Então, é bom a gente sempre pensar, poxa, se eu estou vendo esse conteúdo em nível nacional, o que aconteceu em Sergipe nesse período? Então, é sempre bom pensar na realidade do seu estado, né, do seu município. Então, essa apostila serviu para isso, para mostrar um pouco do que aconteceu em Sergipe durante a década de 20 do século 20. Então, primeiro eu começo, como vocês podem ver aqui, com uma introdução sobre Sergipe em inícios da década de 20, situação econômica de Sergipe, basicamente, Sergipe ainda era um estado agrícola. Claro que existiam indústrias desde o final do século XIX, como a Sergipe Industrial, que era muito famosa na época, mas Sergipe ainda tinha uma economia voltada para a exportação de produtos agrícolas, como o açúcar e o algodão, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. A questão das disputas oligárquicas, isso aí é uma marca da Primeira República no Brasil, e em Sergipe não foi diferente. Nós temos facções oligárquicas que se degladiam durante esse período da Primeira República. E aí o papel dos coronéis, que vocês já viram isso, o movimento tenentista, que tem algumas figuras importantes, como Manuel Xavier de Oliveira, Augusto Mainar, que é um nome muito conhecido, inclusive, na história de Sergipe, porque ele governou Sergipe 2 vezes, e eu vou explicar mais para vocês quando chegar nas questões, certo? Então, veja só. Primeira questão. Descreva o contexto econômico e político de Sergipe no início da década de 20. Pessoal, quando eu falo em contexto, eu quero saber o que estava acontecendo em Sergipe naquele período. Então, o contexto histórico é isso. Eu quero saber o que estava se passando naquele estado durante um determinado período histórico, ou seja, a década de 20. Então, o que acontecia em Sergipe no âmbito político e econômico? Na economia, como já falei para vocês, dois produtos se destacavam: açúcar e algodão, exportação para o mercado externo, e no âmbito político, as disputas interoligárquicas, ou seja, disputa entre as oligarquias, dentro dessas oligarquias, dentro desses grupos, liderados por Olímpio Campos, que era um padre, um sacerdote, mas também era um importante chefe político desde o final do século XIX, e o Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão, que também era importante. No Império, você tem a disputa entre liberais e conservadores, e aí, com a República, esses grupos passam a mudar de nome, mas ainda existem disputas muito fortes dentro desse grupo oligárquico aí. Indique dois nomes dos principais líderes do movimento tenentista em Sergipe. Então, você vai indicar os nomes das pessoas que lideraram esse movimento: Manuel Xavier de Oliveira, João Soares de Melo e Augusto Mainar Gomes. Estes foram os principais. É interessante ressaltar que o movimento tenentista em Sergipe ele seguiu basicamente a Revolução Paulista de 1924. Lembra que em 1922 nós tivemos a revolta do Forte de Copacabana e em 1924 nós tivemos o levante em São Paulo contra o presidente Arthur Bernardes. Quem governava nessa época Sergipe era Graco Cardoso. Vocês podem até lembrar de um município que tem aqui perto de vocês, perto aqui da BAN, que se chama Graco Cardoso, em homenagem a esse político. Então, quem governava o Sergipe na época era Graco Cardoso e o presidente do Brasil era Arthur Bernardes. Então, o movimento tenentista em Sergipe também se insurgiu contra o presidente Arthur Bernardes, seguindo a orientação do movimento tenentista nacional. E aí nós temos em 1924 o primeiro levante militar da história de Sergipe, que aconteceu na chamada Praia Formosa. Lógico, vocês não devem saber, é porque o nome mudou. Então, hoje em dia, a gente conhece como a Praia 13 de Julho, ou Calçadão da Formosa, que foi reformado recentemente aqui em Aracaju. Então, para quem não conhece, vou deixar uma imagem para vocês verem aí. Então, esses principais líderes participaram desse movimento aqui em Sergipe. Terceira, como foi o resultado da eleição presidencial de 1930 em Sergipe?
Getúlio Vargas perdeu, como aconteceu na eleição de 1930, Getúlio Vargas perdeu para o Júlio Prestes, que foi o vencedor, e venceu aqui, inclusive, em Sergipe. Teve uma grande margem de votos à frente do Getúlio Vargas. Mas por que o Getúlio Vargas e a Aliança Liberal não conseguiram ganhar a eleição aqui em Sergipe? Porque aqui houve um rearranjo na política e aí as pessoas que estavam na velha oligarquia começaram a se aproximar dos tenentes. Fizeram essa união. Gente, em política você sabe que vale tudo, né? E aí a maioria desses tenentes estava ao lado da chapa da situação Júlio Prestes. Parece meio contraditório, porque eu falei para vocês na aula passada que, em âmbito geral, os tenentes eles eram contrários às oligarquias dominantes do Brasil. Mas aqui no caso de Sergipe aconteceu esse fato. Os tenentes se uniram com essa velha oligarquia para se manter no poder e ficaram ao lado do Júlio Prestes, que acabou vencendo a eleição. E 5. Quais foram as consequências da Revolução de 30 para o governo sergipano? A Revolução de 30 foi o movimento que levou Getúlio Vargas à presidência da República. Mas você sabe que essa chegada dele ao poder não foi legítima. Por quê? Quem venceu a eleição foi o Júlio Prestes. Então, por causa desse movimento revolucionário, que eu expliquei na aula passada, o Getúlio Vargas chegou à presidência. E quando ele chega à presidência, ele quer agradar os amiguinhos que o ajudaram a chegar lá, como, por exemplo, os tenentes. E em Sergipe, quem era uma das lideranças mais imponentes do tenentismo, o Augusto Maynard Gomes. Então, depois de ser preso, de ficar no Rio de Janeiro, ele volta a Sergipe e assume o cargo de interventor federal. Então, quando o Getúlio Vargas assume, os governadores passam a ser chamados de interventores federais, ou seja, ele colocou aquelas pessoas que o apoiaram durante a Revolução de 1930, certo? Era isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.